Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Bom, hoje a gente vai iniciar a nossa aula falando sobre solo, tá certo? Para quem quiser acompanhar essa aula na apostila, esse assunto tá lá na unidade 4, na página 333, na verdade, a partir da página 333. Ao longo dessas duas aulas, essa e a próxima, a gente vai falar sobre o solo, tudo bem? Que seria o nosso assunto aí das aulas presenciais, tá certo? Bom, a gente sabe aí que tem vários tipos de solo, né? Tem o solo que é feito de areia, tem o solo que é feito de argila, né? Enfim, eu coloquei duas imagens aí para a gente poder comparar elas, né? E pensar na seguinte questão: o que faz com que os solos desses ambientes eles sejam diferentes, tá certo? O que faz com que o solo da praia seja diferente de um solo argiloso que é usado lá na construção? Tá? Então, vamos pensando nessa perguntinha aí. E uma outra questão que eu coloquei para a gente pensar é por que existem solos diferentes nas diversas partes do planeta. Por exemplo, aí, por que um solo de São Paulo é diferente do solo lá da Amazônia, né? Ou por que um solo da Amazônia é diferente do solo da África, por exemplo, da savana africana, né? Por que existem diferentes tipos de solo nas mais diversas partes do planeta Terra? Tá? Então, vamos pensar nessas duas questões aí, tudo bem? Mas antes de a gente tentar responder essas duas questões, vamos pontuar aí o que é o solo, o que é esse tal de solo aí, tá certo? Então, o solo, ele é a camada mais superficial da crosta terrestre. Lembra das três camadas da Terra, né? Três camadas internas da Terra? A crosta, o manto e o núcleo, né? Então, o solo é essa camada mais superficial de uma das camadas da Terra, que é a crosta, tudo bem? Ele é comumente chamado pela gente de terra, de chão, é o local onde a gente se apoia, onde a gente constrói nossas casas, as estradas, da onde a gente retira o nosso alimento. Então, veja a importância aí do solo para a gente, tá certo? É o substrato aí, né, a base aí que sustenta vários outros animais e também as plantas aí, tá bom? E o solo, ele é composto basicamente de quatro coisas. Ele é composto de matéria orgânica. O que é essa matéria orgânica? São raízes, são folhas, animais decompostos, né, que foram decompostos por fungos e bactérias, tudo bem? O solo também é composto de minerais, como calcita, o ferro, alumínio, silício, etc. De água e também o solo é composto de ar. Muitas vezes a entrada do ar no solo ela é facilitada, né, pela ação das minhocas, as minhocas que vão cavando túneis, né, e o ar entra por esses túneis aí que são cavados pelas minhocas, tá bom? Bom, só que a constituição desses quatro elementos aí, matéria orgânica, minerais, água e ar, tá? Ela varia principalmente de acordo com a natureza ou tipo de solo. Então, por exemplo, aí, né, um solo arenoso, talvez, né, ele tenha menos água que um solo argiloso, por exemplo, certo? Embora na apostila de vocês aí, ele mostre um gráfico, tá certo? Um gráfico de porcentagem aí, né? Mostrando aí a constituição desses elementos aí, tá? Mas não levem muito a ferro esse gráfico aí, porque a constituição desses elementos, ele varia de solo para solo, não é fixo, como mostra no gráfico, tá bom? Bom, voltando aí às perguntas iniciais, né? Primeira questão, que faz com que os solos desses ambientes, do ambiente aí da praia e do ambiente, né, de argila aí, né, da argila que é usada em construção aí, né, sejam diferentes e por que que existem solos diferentes nas diversas partes do planeta? Vocês conseguiram pensar em alguma resposta? Vamos ver se bate aí com o que eu coloquei aqui, tá? Bom, primeira coisa, né? O solo ele se origina, né, da fragmentação e da erosão de rochas por meio do processo chamado intemperismo, certo? Então, esse intemperismo ele pode ser químico, ou seja, desgaste na rocha, né, para formar o solo. Pode ser ocasionado por alguma ação química, pode ser causado também por alguma ação física, tá certo? Enfim,
Basicamente, o solo se origina da fragmentação aí, né, da desintegração das rochas. Tá bom? Lembra das rochas que a gente estava vendo na aula passada? Então, até coloquei a imagem aqui para vocês, né? Então, o granito, a argila, a gneiss, que são alguns exemplos de rochas que a gente viu. Então, cada solo ele vai ser originário de rochas aí diferentes. Por isso que existem solos diferentes, porque vem de rochas diferentes, percebem? Só que como, né, se formou esse solo assim, né? A gente já sabe então, que eu já falei para vocês agora, que o solo ele origina da fragmentação das rochas da rocha mãe. Só que para desenvolver o solo, isso demora milhões de anos para acontecer, não é de uma hora para outra, tá certo? Então a rocha, né, ela vai sofrer aí a ação de alguns agentes erosivos, como a chuva, o vento, a temperatura. Esses agentes erosivos, eles vão provocar um desgaste, né, e a fragmentação, que nesse caso a gente chama de rocha-mãe, que é a rocha que origina o solo. Depois disso, vai aparecer alguns micro-organismos que vão se instalar nessa rocha fragmentada e com o tempo, com bastante tempo, vai se desenvolver plantas e animais maiores, né, que ao se decomporem aí vão enriquecer o solo de matéria orgânica. Então, a formação do solo, isso é muito importante, é um processo lento, gradual e constante. O que dá origem, né, ao que a gente chama aí na ciência de horizontes. A gente consegue ver muitas vezes no solo camadas diferenciadas, que a gente vai chamar de horizonte aqui agora, né? Ó, só para vocês terem uma noção de quanto tempo demora um solo para se formar, 1 centímetro de solo, 1 centímetro é uma coisa pequenininha, né? 1 centímetro. 1 centímetro de solo leva cerca de 100 a 400 anos para se formar, tá? Então, para vocês verem como é uma coisa lenta, gradual, certo? E esse desenho, que está até no desenho da apostila de vocês, está mostrando aí esse processo gradual da formação do solo, né? Então, a rocha-mãe, que está sendo representada aí pela figura A, vai sofrer uma fragmentação, né? Vai sofrer ação do intemperismo, o que está mostrando aí nas imagens B e C, até que com o passar dos anos, né, esse solo vai formando aí uma camada maior aí, né, vai ganhando seres vivos maiores, enfim, tá? Esses restos decompostos aí desses seres vivos, né, eles vão se transformar às vezes, tá? Nem sempre, às vezes vão se transformar em um material de coloração escura que a gente vai chamar de humus, tá bom? Enfim, aqui está mostrando bem certinho esses horizontes aí, essas camadas do solo. Tanto de horizonte R, a gente chama de rocha-mãe, rocha-matriz, que é aquela rocha que deu origem ao solo, tá bom? No horizonte C é a camada mineral, né? Aquela camada que tem os minerais, né? Que vão estar formando os solos, que está parcialmente já alterada, tá bom? Já sofreu um pouco de fragmentação aqui. O horizonte B é uma camada mineral, sim, só que ainda pobre de matéria orgânica, ainda não tem seres vivos aqui nessa camada, tá bom? Ela é rica em minerais, sim, como ferro, né, etc e tal, mas não tem matéria orgânica aqui. Já no horizonte A, já começa a aparecer matéria orgânica, já tem seres vivos decompostos aí, tá certo? Tem o humus, tá bom? E o horizonte O é essa camada mais superficialzinha mesmo, tá bom? Do solo, certo? Bom, o solo ele pode ser permeável ou não também, tá certo? No solo tem alguns grãos minerais, tá bom? Como a gente já comentou. E esses grãos são fragmentos da rocha-mãe aí. Entre esses grãos, há espaços onde o ar ele pode circular, tá certo? Esses espaços eles vão permitir, por exemplo, a respiração de seres que vivem dentro do solo, né? E também vão determinar a quantidade de água que esse solo vai poder reter ou não. Então, por exemplo, solos com partículas muito fininhas, se essas partículas são fininhas e juntas, eles costumam não reter água. A gente vai falar que são solos pouco permeáveis à água. Já solos aí com partículas mais grossas, né, que têm um maior espaço entre si, eles são solos que vão reter muita água. A gente vai chamá-lo aí de solos muito permeáveis. Coloquei até um desenho aí para vocês entenderem. Então, ó,
No primeiro desenho aí, a gente consegue ver, né, partículas mais grossas e mais afastadas entre si. Isso é um solo, né, isso mostra a mim que isso é um solo muito permeável à água. Já no segundo desenho, eu estou mostrando aí um solo, né, que tem os minerais, os grãos minerais mais juntinhos, mais fininhos. Isso mostra que o solo ele é pouco permeável à água, tá bom? Vou ressaltar aqui uma coisa para vocês, tá? Três coisas, na verdade, né? Que na superfície existem diferentes tipos de solo, a gente já sabe disso, né? A gente sabe também que esses diferentes tipos de solo existem, pois têm origens de rochas diferentes, certo? Mas tem algumas características típicas de cada solo, tá bom? E são essas características típicas de cada solo que a gente vai ver, tá bom? Ou melhor, né? Na próxima aula, tá certo? A gente vai trabalhar aí com as características típicas de cada solo. Ah, o solo arenoso, tá certo? O solo rico em humus, tudo bem? Vão ter características próprias deles. E é isso que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Bom, bons estudos aí. Qualquer coisa eu estou disponível no chat, a gente combina um horário certinho para estar se falando e qualquer dúvida me mandem e já vão adiantando já os exercícios, né, até para tirarem dúvidas aí mesmo, tá bom? Desse assunto aí que a gente acabou de ver aqui nessa aula, tá certo? Abraços.